ciência, nos consensos mínimos da ciência de referência, nós avançamos na formação de professor, ou nós não conseguiremos avançar mais na produção do livro didático. A despeito, então, do muito que se avançou, persistem relevantes problemas no livro didático de história, como o enfoque descontextualizado dos conteúdos, eu me refiro especialmente ao texto principal, ao texto didático, a ênfase ainda não superada das atividades de memorização e cópia de informações em detrimento de competências como resolução de problemas, investigação histórica. Elas estão restritas muitas vezes às imagens ou a um conjunto menor de fontes, mas elas não integram a estrutura do livro. A dificuldade de diálogo entre as áreas do conhecimento, esse é um outro problema. A tal da interdisciplinaridade que tem sido tão requerida, a pouca preocupação com a diversidade de experiências históricas e práticas culturais presentes em cada região do Brasil. Quanto à biografia dos autores, bom, eu vou pular aqui, eu só vou dar um detalhe assim, que tem nos chamado a atenção. Os autores que trabalham com livro didático hoje, 70% deles têm formação em história, embora o edital do PNLD não exija tem a formação em história, né? Por incrível que pareça. Mas 70% deles são, outros são de ciências sociais, de geografia, de pedagogia, né? Direito até. A maioria atua na educação básica em cursos pré-vestibular e o menor número são de autores de ES. O que tem chamado a atenção, tem aparecido muito, coleções que há 2, 3 edições do PNLD vinham com 2 autores, 3 autores, de repente aparece assim, um grande nome, um grande historiador, um historiador de mídia, lá junto com esses 2, 3 autores. E a gente olha o livro e ele não se alterou substancialmente, o livro não tem alterações, né? Então, assim, exatamente, puxador de voto, né? É autor midiático. E isso apareceu muito forte agora, mais do que em outros, e penso que os próximos editais vão ter que ter muita atenção em relação a isso. Embora haja certo consenso sobre os prejuízos de um ensino compartimentado, conteudista, que ignora a realidade e saberes prévios dos alunos, incapaz de contribuir para o desenvolvimento dos sujeitos autônomos, críticos e criativos, então isso é um certo consenso entre nós, né? Essa mudança ou esse consenso, ele não impacta, não se opera num curto prazo e ele tem demorado muito para impactar sobre o livro didático. As mudanças no edital, eu digo isso porque estamos lidando com uma tradição escolar que remonta à primeira metade do século XIX e que ela se perpetua. As mudanças no edital forçam autores e editoras a rever suas perspectivas no sentido de entender de forma mais clara que mais e novos conteúdos não bastam para se realizar a mudança desejada. Também é preciso reconhecer que, como área do conhecimento, não temos conseguido estabelecer um programa mínimo para a disciplina que dê conta de seus princípios, finalidades, objetivos, conteúdos, metodologias. As discussões travadas em torno da constituição da recente Base Nacional Comum Curricular evidenciaram as profundas diferenças das concepções que nos movem e as acentuadas divergências no que tange às finalidades e aos propósitos da história escolar. Nossos consensos não vão muito além do ideário, pois quando se trata de operar mudanças efetivas, o fosso parece quase insuperável. Entram em jogo muitas outras questões que são para além dessas que eu disse, né, do estatuto epistemológico e dos saberes escolares e da cultura escolar. Entram em jogo questões de hegemonia, de poder regulador, de tradição, de guerra de narrativas, de disputas pela memória coletiva, de reservas de mercado e até de intrigas palacianas, para citar apenas algumas. Eu paro então, obviamente, pelo tempo, e as outras questões eu vou desenvolver, vou continuar aprofundando para trazer no texto. Obrigada.
passada, a chefe está me olhando ali o tempo todo, eu já estou ficando constrangido. Nós temos previsto uma meia. Posso falar um pouquinho? Muito rápido, eu não vou tomar tempo. Estou olhando. A primeira coisa é dizer que eu acho que a gente realizou aqui nessa mesa um belo e muito importante exercício de memória, e como todo bom exercício de memória, também é um balanço, né, sobre a política nacional da verdade nos últimos 20 anos. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que parabenizar certamente as pessoas integrantes dessa mesa, os professores Olina e Flávio, mas também Lenice pela escolha fabulosa que ao juntar essas pessoas aqui nessa mesa. Eu estou muito bem impressionado com o resultado que nós tivemos aqui. Queria saber da Lenice se a gente tem um tempinho, Lenice, para ter uma rodada. Sim, não. Aqui. É condição necessária. Então, já que a chefe deixou, eu acho que a gente poderia ter uma rodada de conversa, talvez uma rodada primeiro passando pelas pessoas que não foram os expositores e logo a seguir vão voltar para os expositores para ter um... E eu gostaria de começar, já que eu posso ter essa prerrogativa, já que eu estou aqui na frente e estou com a palavra. Certamente vocês três me suscitaram inúmeras, não foram poucas respostas, tem um monte de coisa pulando aqui na minha cabeça. Eu gostaria de abordar várias, acho que dá pano para manga aqui, muitas coisas que vocês falaram. De qualquer maneira, eu vou pensar duas apenas, muito rapidamente, exatamente como pergunta, para no comentário, estou querendo saber mais e perguntar para vocês. Né? Vocês demonstraram muito claramente, principalmente quem fez a memória mais passada, que foi o professor Zoli e o professor Margarida, né? Como é que os impactos deram muito e transformaram muito rapidamente, né, os livros. Né? O professor ali mostrou nos gráficos dele que entre 1997 e 2004 os livros já estavam se modificando, ou pelo menos eles já estavam melhor avaliados, às vezes, mas eu acredito que isso tem a ver com a modificação também dos livros, não só pelos critérios de avaliação que se transformaram. Então foi muito rápido, quer dizer, é uma política de avaliação que teve um sucesso em um curto espaço de tempo, e isso é uma coisa interessante para se pensar em termos de políticas políticas públicas nesse sentido. E também, paralelo a isso, como é que a sociedade também criou demandas, e essas demandas de alguma maneira foram absorvidas. O professor Margarida falou claramente sobre como é que os guias foram se transformando um pouco a partir das demandas do professor, etc. Como é que, além do impacto positivo, e além de ter tantos sujeitos, como vocês mesmo colocaram, você conseguiu ter um diálogo, uma certa absorção do que a sociedade também está demandando. Né? Eu tenho um ponto. Vocês enfatizaram muito, principalmente o Olina e Margarida, dos inúmeros recursos, que eu acho que existe sobre o momento final da avaliação, né? Sobre os pareceres, né? E vocês passam um tempo ao longo respondendo os recursos, ganham os recursos, etc. À medida que o momento inicial, quer dizer, à medida que o momento inicial do processo está no edital, no edital está configurado basicamente os critérios fundamentais para a avaliação. E a avaliação fica muito presa ao edital. É por isso que tem alguns exemplos, que ele pode defenestrar aquilo que não está contrariando o edital. Eu fiquei me perguntando se no processo de construção do edital também tem algum tipo de debate público ou acho que não existe isso, mas de recurso ao próprio edital, né? Se existe algum tipo de contestação nesse caso, nesse momento inicial, e não ao final, né? Mas no momento inicial, que é o próprio momento do edital. Eu ia desdobrar esse modo de pergunta, mas deixa para lá, que é exatamente a memória sobre as transformações da ficha de avaliação, mas acho que não dá tempo para a gente conversar sobre isso não. Mas isso é do edital. E eu estou falando isso também porque o Flávio acabou de reafirmar isso aqui, mas eu também estava sabendo que o edital, um dos medos que eu soube da COJAN é que o edital 2018, que foi preparado antes
vamos chamar, né, do golpe, ele manteve-se em toto. Ele não, quer dizer, um dos medos era que ele ia ser mexido, não foi mexido e está na praça. O mesmo edital anterior ao golpe, né? Então, eu estou querendo saber um pouco, né? Como assim, não entendi? O edital 2018 foi preparado ainda na gestão Mercadante, se eu não me engano. Sim. E, se eu não me engano, não saiu antes, não foi para a praça antes, não foi para o público antes da gestão Mendonça Filho. E uma das questões que eu soube é que a projeto estava em dúvida se aí não, acabou indo, não se mudou. Esse edital está em vigência, digamos assim. Uma das questões era a possibilidade da gestão nova do Ministério ter segurado e não ter levado adiante, por exemplo. Né? A segunda coisa, muito rapidamente, é algo que vocês enfatizaram, acho que os três enfatizaram fortemente isso, que é o processo de homogeneização dos livros didáticos. Né? Os livros didáticos estão cada vez mais iguais, né? Da nossa área. Eu queria saber de vocês como é que, vocês imaginam que tem algum conhecimento maior sobre isso, como é que é nas outras disciplinas? Como é que é nas outras áreas? O processo de avaliação não levou a esse movimento que levou na área de história? Se positivo, a gente pode pensar outras coisas, se negativo, a gente pode pensar uma outras coisas. Então, eu queria saber se isso é próprio da nossa área e dos elementos de avaliação da nossa área, ou se isso também acabou ocorrendo em outras áreas e se tem algum tipo de discussão nessas outras áreas, né? Porque, principalmente Margarida e Flávia insistem na ideia de pensar consensos da própria área sobre o que deve ser o livro didático, sobre o que deve ser os seus conteúdos, suas metodologias, consensos no sentido de consensos mínimos, né? De padrões mínimos. Eu lá tenho muitas dúvidas sobre essas possibilidades, acho que o debate da BNCC nos mostrou que é muito difícil. Eu fico perguntando se é possível, às vezes a pergunta se é pertinente a gente efetivamente enfrentar esse debate para a gente ter consenso, mas não importa, quer dizer, a pergunta é a outra, né? Quer dizer, a questão que vocês levantaram, o processo de avaliação, né, ao fim e ao cabo, levou a homogeneização. Não sei se tem a ver com o processo de avaliação. Nas outras áreas, perguntas, questões? Bom, então nós vamos passar de volta para a mesa. Letícia, a gente tem até quando? Eu diria até 12h30 para que a gente possa almoçar. Então, cerca de 5 minutos. 5 minutos para cada um se destacar. Eu acho que a gente pode voltar à ordem inicial, começar com a professora Lívia, por favor. Tá, então, já em referência ao que a Helenice falou, eu senti muita dificuldade da relação do PNLD com a ANPU, por exemplo. E a ANPU foi presidência da ANPU, foi secretário da ANPU, foi tesoureiro da ANPU, mas não conseguia realmente uma simbiose, assim, uma aproximação da ANPU com o PNLD em termos de assumir. O que a gente conseguiu apenas foi tentar na ANPU, eu falo mais da ANPU, acentuar a importância da relação com o ensino, com o fórum, por exemplo, de graduação que não existia, na minha época, faz tempo, né? Mas o fórum de pós-graduação não existia, o fórum de graduação. Foi uma luta introduzir, agora já existe, né? Havia uma disputa muito grande dentro da ANPU com relação à associação, sei lá, enfim, do ensino, né? O GT de ensino foi criado muito depois de muita luta, né? Eu acho, resumindo, que a relação é tensa ainda, é muito tensa. E haveria realmente um grande progresso se houvesse um empenho maior, prático, né? Concreto, de como produzir livros didáticos do ponto de vista da universidade. Essa é a minha aspiração, vou ter nunca isso realizado, mas que fosse também alguns programas de doutorado, por exemplo. Como todas as outras áreas, física, química, etc., o resultado de uma tese, em geral, é um produto, ou são produtos comercializados ou não, mas são produtos. Tem até patente. Na história não se dá isso. Só discute-se apenas.
Anúncio efetiva, alguma coisa, você já referiu sobre isso, de como fazer. Essa é a minha posição. Eu acho, eu estou um pouco fora do debate há mais de 15 anos, mas eu acho que isso persiste, pelo que eu acompanho, né? Em relação aos editais, onde encontrar, é meio difícil. Mesmo pela internet, você consegue bastante até a partir de 2005, 2006, mais ou menos, né? Eu sugeriria que você consultasse os guias do livro didático, nos guias que são publicados. Todos eles têm uma referência muito forte aos editais, né? E, bom, seria um recurso também ao MEC, né? Eles têm tudo lá na Secretaria antigamente era na SEC, né? Esses todos são fundamentais. Eu poderia, talvez, alguma coisa eu tenho. Entendeu? Se você quiser, a gente depois combina, eu passo para você. Em relação à questão da homogeneização dos livros, na época que a gente fazia a avaliação, havia muita diferença. Inclusive, apareceram muitos livros diferentes, por exemplo, história temática. Apareceram outras com inovações. No entanto, esses livros, história temática, que teve uma certa aceitação, depois passou a não ter mais aceitação. E, evidentemente, as editoras vivem no lucro, né? Ou da possibilidade de produzir, não vou dizer pejorativamente o lucro, mas é um negócio, certo? E esses livros passaram a desaparecer. História temática, por exemplo, história que inovava em algumas coisas, e de fato a coisa parece muito mais convergir para o tradicional do que para os diferenciados. Em 2005, até houve no guia didático, até que era de discussão geral, onde eu acho que a Sônia fez uma comparação quais os livros, como eles se apresentam. Alguns são os tradicionais, que é a grande maioria, mais de 50%, isso em 2005. Né? Alguns que são mais refinados do ponto de vista do conhecimento e outros que são ecléticos. Quer dizer, os tradicionais permanecem. Você falou dos tradicionais, né? Mas há uma permanência nisso. Isso eu acho que deve-se um pouco aos editais, à prática do livro didático. Aquele perigo que a gente via lá em 2000, né, e que traça, de certo modo, um padrão de livro didático. E o padrão é o tradicional. Eu até levei um susto quando comecei a ler a base comum curricular, né, da primeira, né, base curricular comum, né, que é bastante tradicional. Ou eu estou lendo alguma coisa errada, mas é o último, né? É o tradicional, quer dizer que não existe, seriado, né? Estou esquecendo até como fala os períodos, a periodização, história antiga, moderna, mas eu assustei, sinceramente assustei quando eu vi isso aí. Isso eu estou lendo agora há pouco tempo, porque eu quis dar uma retomar. Enfim, esse negócio é ainda complicado, viu? A história do é difícil achar realmente um caminhar, um apontar para novas coisas. A Margarida falou bastante dessas novas tentativas do MEC, né? de produzir, produção de outros materiais que não esses, né? Eu tenho uma grande esperança nisso também. Outra coisa, em relação aos editais nos processos judiciais, normalmente, enquanto eu peguei os processos judiciais, nenhum deles vão contra os editais, mas são questões mais, na época, principalmente, eram questões ideológicas, né? É a censura, onde é que já se viu, né? fazer avaliação, que você tem que ver a liberdade. Então, os editais, nenhum deles foi contra o edital. Foram questionamentos em relação ao edital.
O edital foi concordado pelas associações, né, de classe, etc., que na época foi feito. E também, em relação à transformação rápida, do período que a gente pegou, né, eu acho que nós temos que relacionar duas coisas: políticas de Estado e a efetiva colocação em prática, operacionalização dessas políticas. O que eu notei nesse primeiro momento foi o engajamento do MEC muito forte. A mulherada lá trabalhava demais. Impressionante como eles assumiram, vestiram a camisa dos PNLDs e investiam realmente politicamente em todos os setores dos ministérios, defendiam a gente de unhas e dentes lá. Eu tive até uma tentativa ali de, enfim, de passar um livro, alguma coisa assim, por conhecido do ministro. Eu falei, não, isso não pode ser, não acabou. Não houve contestação da parte da equipe, né? Inclusive, eu acho que foi muito importante que assumiu-se uma posição de programa de Estado, enquanto da passagem Fernando Henrique Cardoso por Lula, uma passagem extremamente diferenciada, difícil, não houve solução de continuidade. O programa continuou o mesmo. Eu permaneci no governo Lula, no governo Fernando Henrique e no Lula. Não houve interferência absolutamente nenhuma, mesmo tendo havido mudanças de secretários, né? Então, eu acho até esse momento, eu acho que a simbiose entre a política de Estado e a operacionalização desses projetos como política de Estado deixa de lado as diferenças ideológicas, governamentais, etc. Isso é o que eu percebi. Pode ser que depois tenha mudado, mas eu percebi. E eu acredito que, se for assumido como política de Estado, já pode ser do meu segundo. Então, eu acho que nós vamos dar uma boa solução de continuidade ao programa, enquanto eu insisti bastante. É um programa de Estado, não de governos. Se isso for assumido, a coisa funciona. Se não for assumido, aí as interferências vão ser desastrosas, infelizmente. O nome? Meu e-mail é Margarida História, por favor, eu mando todos esses materiais para você, certo? Todos os editais, todos os guias, isso está tudo no memorial do PNLD. Legal. Tá certo? Mesmo os antigos? Ia estar lá. Não, mas a gente pode. A tal é linda, não deixe de ir. A gente manda para vocês, tá certo? É só entrar em contato com nós. Eu não vou dizer o do memorial agora porque eu estou esquecida, mas se você botar no site do Memorial do PNLD vai aparecer. Então, a gente tem toda essa documentação. O memorial organizou exatamente toda a documentação do processo. Documento 93, que é o início da legal. Todos os editais, todos os guias, todos os livros. O acervo hoje está em 47.500 livros, tá? Já todos digitalizados. Todos digitalizados? Mas aí tem acesso ao livro Português, da matemática, história, geografia, ciência. Mas no site da acesso ao livro? Site da acesso ao livro? Não, a gente administra, dá senha para o livro, a gente dá senha e vocês entram com a senha. Por livro, não por livro. Joga o livro que a gente joga o são poucos. Certo? Então, a questão dos editais, ele se modificou um pouco do período de Oliente para a gente. Hoje é possível, a avaliação foi partida, então já há possibilidade de ter recursos já questionando o edital. O que a gente tem muito, Luiz, é esclarecimento sobre os editais. Por exemplo, quando a gente colocou que as fontes deveriam ser referenciadas e ter aonde essas fontes estão, aquilo que eu falei, para incentivar a trabalhar com patrimônio e tal, museus, então onde é que essas fontes estão custodiadas? Nós tivemos
57 questionamentos sobre o que é onde a fonte está custodiada. Parece muito óbvio para a gente, mas para os editores não é. Então há muito questionamento, às vezes a retificação dos editais e tal. Os muitos processos que houve foi dos ministérios públicos estaduais questionando. Às vezes era sobre a utilização do livro, a avaliação não tinha responsabilidade, mas o Ministério Público entendia que era problema do livro, né? Então houve muitos casos desse tipo. Casos também de governadores, secretários de Estado, que eles entram com questionamento, entram com mandato questionando por que determinados assuntos não estão no livro. Né? Então, há questionamentos de todas as ordens. De todas as sobre as políticas afirmativas. As políticas afirmativas, elas vão sendo questionadas, eles passam a dizer que a gente está fazendo ideologia. Por exemplo, teve um autor que o livro dele foi, a gente passou, Flávio disse que a gente não exige formação na área, isso é verdade, mas a gente passou a exigir formação universitária com a justificativa básica de que se para o professor a LDB exige a formação em ensino superior, agora é notório também, mas se a lei exigir isso, a gente exigia para os autores. Teve um autor que ele foi excluído porque ele não tinha formação em história. Teve 2 autores, né? Mas um especificamente, ele fez toda a batalha dizendo que a gente tinha ideologizado a avaliação. Ele nunca assumiu para o público que ele foi excluído, não foi na avaliação pedagógica. Ele foi excluído porque ele não tinha formação, mas ele nunca assumiu isso. Ele fez a briga dizendo que a gente tinha ideologizado a avaliação. Mas também isso é dos 2 lados. Por exemplo, tem um grupo de generais da reserva, que eles têm um grupo organizado e tal, que eles também questionaram que a gente tinha esquerdizado. Então, tanto do lado, eu fiquei com uma crise de idade medonha, porque um dizia que era de direita, outro dizia que era de esquerda, era um inferno. Mas teve que escolher o lado. Isso é comum. Agora, o bacana sempre foi isso. O professor Oliane tem razão. O Ministério sempre deu uma força muito grande, né? E nós sempre respondemos a isso e ganhamos. Essa questão da formação, inclusive, o juiz questionou por que a gente não colocava a formação na área. Ele deu ganho e ainda disse, não, vocês têm que colocar a formação na área. E a gente argumentou que não, que para as ciências humanas isso não tinha consenso. Né? Português, matemática, eles até podiam ter isso. Mas ciências não tinha, né? Até porque a área de ciências tem astronomia, tem física, tem biologia e tem química. E eles não queriam especificar isso. E a gente também não tinha consenso sobre isso. Então, agora, isso que vocês perguntaram sobre questão de autoria e tal, que o Flávio levantou e que eu levantei também, é uma outra coisa, que as editoras trabalharem com equipes editoriais, ou isso que Flávia apontou. Esses medalhões do nome sempre houve, né? Sempre teve gente que morria e continuava editando e tal, porque usa o nome como grife mesmo, né? Agora também eu entendo que Flávia está falando também já de um outro processo. Aí, veja só, a questão dos livros tradicionais, o professor Oliane disse, né? Os livros mais mal avaliados eram mais escritos, né? Os professores se sentem à vontade com a tradição. A tradição, não mexer com a tradição incomoda muito. É isso que eu e Flávia, eu entendo que é assim. Flávia, que a homogeneização é muito mais é a força da tradição escolar que está ganhando, né?
Porque aí você sabe, tanto quanto a gente, quer dizer, o professor não escolhe aquele livro que ele não se sente à vontade, que ele não já tem, né? Exato, que vai mexer na zona de conforto dele e tal. Então, qual é a lógica das editoras? Elas não vão manter uma obra que não é escolhida. Então, o que é que aconteceu? Os livros de história temática, os livros foram perdendo espaço, e foi havendo essa homogeneização. Agora, eu concordo com o Flávio, quer dizer, a homogeneização de um lado é dos editais, mas de outro é também o fato que a nossa formação de professores chegou a um limite e a gente precisa enfrentar essa questão. E aí mantém sim, quer dizer, os dados que Flávio falou são explicativos, são autoexplicativos, quer dizer, 1 bilhão e 300 bilhões, né? A Samba Arcado, mais de 65%, com 4 editoras, né? Está dado a explicação. Mexer com isso é muito difícil. Os questionamentos da parte do setor mais conservador, professor Lê, vieram mais depois que as políticas afirmativas começaram a ser implementadas. Isso mexeu bastante. Entende? Então você tem os técnicos que continuam trabalhando, continuam mantendo o processo e tal, mas a SECADI, tanto que foi a primeira a ser extinta, né? O primeiro corte foi a dissolução da SECADI, né? Porque ela de fato era uma expressão muito forte dos movimentos sociais, dessas reivindicações mais progressistas, de rever essa coisa e tal. Helenice, você sabe, vocês todos nós aqui somos militantes da AMPU e como vocês são testemunhas também da minha militância junto à AMPU. Eu não sei de quem, não sei aonde aconteceu o imbróglio, mas em relação ao PNLD, a AMPU nunca reconheceu quem estava lá como um representante legítimo, vamos dizer assim. Eu fui 2 vezes vice-presidente nacional, fui diretora do regional tanto da Paraíba quanto do Rio Grande do Norte, mas infelizmente a nossa entidade ela não estabelece um diálogo de dizer assim, tá, quem está lá? É Oliene? É Flávia? É Margarida? É filiada à AMPU? É militante da AMPU? Então vamos chamar esse cara para a gente conversar com ele e a gente ver como a AMPU entra por aí, né? Nunca fez isso em relação ao PNLD, embora a gente, é público, sempre se soube disso, não fez em relação ao BNCC. Né? Então isso, eu não sei qual é a dificuldade de comunicação, não sei se é da gente, fomos nós 3, mas não sei se também foi o retorno, mas isso é um caso que eu não entendo, porque, por exemplo, a BNCC, quem estava lá, aí eu acho que a ficha corrida é maior ainda, né? Marco Silva, Cláudia Risse, né? Itamar, Mauro Coelho, quer dizer, todos nós somos filiados à AMPU, militantes da AMPU, mas isso nunca foi o suficiente para a entidade, né? Então, eu realmente não entendo o que é isso aí. Eu acho que a gente perdeu um espaço importante, né? Perdeu uma oportunidade de fazer esse diálogo mais profícuo, né? Mas quando a gente fala no diálogo com a ciência de referência, foi principalmente com a produção acadêmica, foi nos debates que a gente pôde fazer, levar isso, mas não institucionalmente falando com a entidade. Eu vou me ater só às questões que não foram tratadas ainda, assim, que foram mais diretamente a mim. Eu anotei o nome de todos os outros e
E o teu nome eu não anotei porque me passei. Thaís. Thaís, veja, você está analisando a pluralidade cultural dentro do livro do Boulos, né? Você me perguntou o que você deve levar em conta para não fazer uma análise ingênua. Você usou a expressão, talvez eu tenha usado antes, eu não me lembro, mas veja, não se pode fazer, alguma análise do livro didático na perspectiva da semiologia, da semiótica. Você não pode analisar o livro didático em si mesmo, porque ele não é um produto que se explique sozinho ou que tenha uma natureza, né, enfim, um sentido para si. O livro didático, ele dialoga com todas essas